Olá pessoal, eu sou o Douglas Neri e hoje eu vim esclarecer um assunto, tentar esclarecer um assunto que é motivo de muita confusão. O que é um college público, o que é um college particular, o que é um curso vocacional, o que é uma escola vocacional. As pessoas elas confundem isso e acabam vindo para o Canadá num programa errado, achando que vai servir para a imigração. E, infelizmente, a maioria das empresas que trabalham com isso no Brasil mentem para vocês, dizendo que os cursos vocacionais vão te servir para alguma coisa com relação à imigração lá na frente. E não é bem assim que funciona, então isso é muito importante entender. Então vamos lá. Existe uma polêmica e uma confusão entre o que é uma instituição pública e o que é uma instituição particular, no caso colleges, tá? Nós não trabalhamos com universidades, nós trabalhamos com colleges. Os colleges públicos são os colleges que são administrados pelo governo. Em resumidas palavras, são colleges que são administrados pelo governo e com eles o governo faz dinheiro. Os colleges particulares têm uma administração governamental também, só que eles não são responsáveis pelas regras dessa instituição de ensino. Essa instituição de ensino, ela tem um pouco mais de liberdade. Todas as instituições obedecem ao governo, claro. Só que a instituição privada pertence a uma empresa, não pertence ao governo. Resumidamente, seria mais ou menos isso. Os estudantes internacionais que pretendem estudar no Canadá com a intenção de imigração depois, precisam entender o seguinte: se você estudar num college público, que são as faculdades públicas, você terá elegibilidade, depois de formado, de aplicar para permissão de trabalho após formado. Esse é o nome da permissão de trabalho. Ela vai ter a duração de acordo com a duração que foi o seu curso. Existe uma regrinha, que eu já expliquei em outro vídeo também, mas se você quiser nos enviar um e-mail, a gente pode explicar isso. Essa permissão de trabalho após formado é a oportunidade que o estudante que estudou numa instituição pública, numa instituição pós-secundária pública, tem de ter essa permissão de trabalho aberta e adquirir uma experiência canadense válida para contar pontos para a imigração. Mesmo que estudando num college público o estudante possa trabalhar o tempo inteiro, trabalhar meio horário e na época das férias pode trabalhar tempo integral, essa experiência durante o curso não conta pontos para a imigração. Ela serve como experiência de trabalho para o contratante, saber que você já tem uma experiência, o estágio remunerado ou não do college público vai contar como experiência de trabalho para o contratante. Só que para fins de imigração, pelo Canadian Experience Class, por exemplo, essa experiência de trabalho não conta pontos. O que vai contar pontos é a experiência de trabalho adquirida com uma permissão de trabalho aberta. E no caso de estudantes internacionais, isso aconteceria depois que ele se formasse em um college público ou uma instituição pós-secundária pública e aplicando para essa PDWP, que é a permissão de trabalho após formado. Então, esse é um dos benefícios de estudar num college público. Ah, mas tem co-op no college público? Tem assim. O co-op de um college público é um estágio durante o seu programa e às vezes ele tem um termo, no caso um semestre, ou 2 termos, 2 semestres, depende de college para college, e isso é uma educação de faculdade pública. Aí o college normalmente tem um placement, cobra uma taxa para poder ajudar esse estudante a participar das entrevistas, para ele encontrar um estágio remunerado, mas também não tem que ser remunerado sempre. Se o estudante encontrar algo que seja equivalente com o que o college exige, é lógico que aí eles aceitam a equivalência do trabalho para que essa pessoa cumpra com o estágio, porque estágio é obrigatório. Então, se você não encontrar algo remunerado ou o college não te colocar em algo remunerado, você vai ter que fazer um não remunerado. Isso são nos colleges públicos. Durante o período que o estudante internacional estuda num college público, ele pode aplicar para o cônjuge ou parceiro de união estável para que ele tenha uma permissão de trabalho aberta. Isso é exclusivamente para a instituição pós-secundária pública no Canadá. Isso com exceção do Quebec. O Quebec tem outras regras, não será sobre essas regras que eu vou falar aqui. Mas, no geral, nas demais províncias do Canadá é assim que funciona. Então, o cônjuge, no momento em que o estudante se tornou um estudante full-time, tempo integral, numa instituição pós-secundária pública, o cônjuge aplica, e é elegível para aplicar, para ter uma permissão de trabalho aberta, que terá a mesma validade que tem o visto de estudante, a permissão de estudos, do estudante. O outro benefício de estudar num college público, que também é exclusivo do college público em todas as províncias, exceto no Quebec, estou falando exceto no Quebec, isso tem que checar lá também. Eu estou garantindo as outras, tá?
é que os filhos em idade escolar do estudante internacional do college público, os filhos em idade escolar de ensino fundamental ou médio podem estudar gratuitamente nas escolas públicas do Canadá. Então isso define o college público e os benefícios de você estudar lá. E esses benefícios são exclusivos para college público. Tá, tudo bem. Mas por que então, Douglas, que as pessoas falam tanto de colleges particulares, programas vocacionais? Só uma coisa antes de eu pular para esse outro assunto. Os colleges públicos são aqueles que custam uma média de 13, 14, 15 mil dólares por ano. Então esses são os colleges públicos. Então eu acho que é mais aí que as pessoas ficam confusas. Isso é um ponto muito importante de entender. O college particular, se ele é uma faculdade, não significa que sempre os cursos vão ser vocacionais. Não. Lá tem cursos de níveis de faculdade também e que também vão contar pontos para você para uma futura aplicação para residência permanente no Canadá. Por quê? Tem programas de 2 anos, igual de um college público. Então, no nível de equivalência acadêmica, tem muito college particular que está mais alto, que está acima que muitos colleges públicos, porque são instituições muito sérias e que têm uma qualidade de educação muito maior. Só que, infelizmente, por não serem administradas pelo governo, existem algumas regras que ainda bloqueiam o estudante internacional para a questão de permissão de trabalho após formado. É aí que as pessoas se confundem. Ah, se eu fizer um college particular não vai servir para nada para mim para imigração? Não é isso. É diferente. O que você não terá elegibilidade para aplicar, nem para aplicar, porque eu tive uma conversa com o Ministério da Educação aqui na província de Ontário, e tem instituição de ensino aí dizendo que não, a pessoa é elegível para aplicar. Mesmo se não sair, mas ela pode aplicar. Não, a regra que eles me enviaram, depois que eu tive que fazer um reporte, foi nem deve aplicar. A regra é essa. É para permissão de trabalho após formado. Não tem nada a ver com contar pontos com relação ao que você estudou no Canadá. Conta pontos se a educação estiver no nível de faculdade, como se fosse de uma faculdade pública ou maior. São coisas diferentes. Então isso é muito importante entender. O college particular ele pode sim te oferecer a formação de nível de faculdade igual ou melhor do que a de um college público. O que você não vai ter elegibilidade é a permissão de trabalho após formado, a permissão de trabalho aberto para o cônjuge ou parceiro de união estável, ou seus filhos estudarem gratuitamente nas escolas públicas do Canadá. Então esses são os benefícios que infelizmente você não teria estudando num college particular. Agora, na categoria de college particular, e normalmente os valores inclusive são bem parecidos com os de colleges públicos, tá pessoal? Para esses cursos aí de nível de faculdade. Só que tem colleges particulares que estão registrados como colleges particulares, mas que eles oferecem cursos vocacionais. Aí, às vezes, o college só tem curso vocacional. A gente chama de escola vocacional profissionalizante para ficar mais fácil para explicar isso para os estudantes internacionais. Aí são os mais populares. São aqueles, International Business Management, que custa 7 mil dólares. Você, 1 ano de programa, metade estudando e podendo trabalhar, mais a outra metade podendo só trabalhar. Customer Service, 1 ano e 9 meses. E 1 ano estudando e podendo trabalhar, mais 9 meses podendo só trabalhar. Turismo e viagem, 1 ano, metade estudando e podendo trabalhar, outra metade podendo trabalhar. Esses cursos assim, esses cursinhos, eles são tipo curso de Senac. São cursos profissionalizantes vocacionais, não são de nível superior, não são pós-graduação. International Business Management tem um grande college que está em Vancouver e em Toronto também. Não é uma pós-graduação, não é um curso de nível superior, é só um curso do nível de Senac. Isso é muito importante entender. Esse tipo de cursinho, eles custam menos, muito menos do que os cursos de nível de faculdade, do tanto particular quanto do público. A vantagem maior desses cursos é que você pode, enquanto você estuda, você pode trabalhar. Agora, todos aqueles outros benefícios que eu falei, eles não vão te ajudar. O marido, esposa ou parceiro de união estável trabalhar enquanto você estuda, os filhos irem para a escola gratuitamente, ou depois de formado você aplicar para permissão de trabalho após formado. E nem pode aplicar, isso é muito importante entender, é proibido de aplicar. Foi a regra que o Ministério da Educação daqui da província de Ontário e do Departamento de Imigração me responderam quando eu tive que reportar uma situação absurda de uma instituição de ensino que estava enganando algumas pessoas nesse sentido. E a pessoa na inocência ia lá, às vezes, ia lá e aplicava, sem saber que isso pode comprometer lá na frente o futuro dela, porque ela nunca teve elegibilidade para ter aquela permissão de trabalho que talvez ela tenha até recebido,
que é a permissão de trabalho após formado. Mas isso é um outro assunto. Então é muito importante entender que esses cursos vocacionais, eles são como se fossem cursos profissionalizantes do Senac e que te permitem trabalhar enquanto você estuda para que você adquira experiência de trabalho na área que você está estudando. Agora, a grande diferença desses cursos vocacionais de não elegibilidade é a seguinte: se você estudar no college público ou no college particular no nível de faculdade, você vai adquirir pontuação para imigração lá na frente. Os cursos vocacionais, por eles terem uma parte acadêmica muito curta, eles normalmente não vão adicionar pontos, nenhum ponto, à sua elegibilidade para algum programa de imigração federal. Isso é muito sério de entender. Porque a pessoa tendo o ensino médio, pelo menos no Brasil, isso já é um mínimo que seria necessário para que a pessoa tivesse talvez alguma elegibilidade para aplicar para um programa de imigração federal, por exemplo. Se a pessoa faz um curso desse com uma duração de 6 meses acadêmico, uma coisa com uma duração muito pequena, ela raramente vai conseguir alterar essa pontuação que talvez ela tivesse, que ela já tivesse pela questão de ter tido o ensino fundamental no seu país de origem. Então isso é muito importante de entender, porque tem gente vendendo os cursos vocacionais no Brasil, dizendo que eles vão contar pontos e que você vai aplicar para permissão de trabalho após formado e que seu esposo, seu cônjuge vai poder vir para cá e que seus filhos vão poder estudar. Isso é mentira e na verdade isso é até uma fraude, porque não é o que o Departamento de Imigração e os governos das províncias que cuidam da parte de educação estão informando aos estudantes. Então eu queria explicar isso para vocês, para que vocês entendessem como que as coisas funcionam e não comprarem coisa porque tem barato que sai caro. De repente você vai comprar um curso vocacional desse aí que custa $4.700 de turismo e viagem, inclusive nós temos esse curso em um dos nossos parceiros, achando que isso vai contar pontos para você para imigração, que seu parceiro cônjuge vai poder trabalhar aqui, que seus filhos vão poder vir, e não podem. Não tem elegibilidade para isso. São programas incríveis, você vai adquirir uma experiência no Canadá, podendo estudar e podendo trabalhar enquanto estuda, isso é fantástico, e isso não te impede de depois você aplicar para um college público, você fez dinheiro trabalhando durante esse período, aí você depois vai poder comprar um college público. Para isso é maravilhoso, mas para já ter acesso a esses outros benefícios, infelizmente ainda não existe elegibilidade, tá? Isso é muito sério. Hoje é dia 19 de maio de 2017, porque como o vídeo fica eternamente na internet, depois muda alguma coisa e o pessoal vai me mandar mensagem: Douglas, você está errado! Que absurdo! Então não, hoje de 19 de maio de 2017 ainda não existe esse tipo de elegibilidade e é considerada fraude aqui no Canadá. Então eu queria explicar isso para vocês, para que vocês não ficassem mais tão perdidos na hora de buscar o intercâmbio. E na hora que vocês forem até a sua agência de intercâmbio, seja com quem vocês estiverem falando, vocês não serem enganados. É o principal motivo desse vídeo, porque a quantidade de vítimas que chegam no Canadá e na hora que chegam aqui descobrem que venderam a casa à toa, ou que venderam os bens à toa, ou que usou todo o dinheiro que juntaram a vida inteira à toa, é muito grande. E aí bate o desespero, a pessoa não sabe o que fazer. Porque a única maneira dela ter o que ela precisa é ela ir para um college público. E ela não tem esse dinheiro para isso. Então, se você não pode vir para o college público, ou você não quer vir para o college público, você quer primeiro checar como que o Canadá funciona, os colleges vocacionais, os cursos vocacionais, são uma excelente opção para você saber se o Canadá é realmente o que você quer, se é o que você procura, principalmente se você é solteiro, ou não, às vezes a pessoa é casada. Por exemplo, se é um curso que custa aí $5.000, por exemplo, para um programa de um ano, $10.000, banca o curso para 2 pessoas. Um college público vai custar uma média de $14-15.000. Então acaba sendo um custo-benefício. Só que aí você tem plena consciência de que é para fazer um teste, experimentar o Canadá, ter a oportunidade de repor esse dinheiro, porque você vai ter a permissão para trabalhar aqui. Só não confundir, gente, o que é um college público, o que é um college particular no nível de faculdade, e o que são os programas vocacionais dessas escolas vocacionais, que são cursos parecidos com o Senac, tá? Eu queria explicar isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei ser menos técnico possível, tentei usar palavras mais comuns para nós
para conversas que acontecem em todos os lugares do mundo quando elas falam sobre fazer intercâmbio. Espero realmente que vocês tenham entendido. Caso vocês queiram saber sobre essas opções de curso, você queira vir para o Canadá com sua família ou sozinho para poder estudar, porque é a única coisa que nós fazemos na Studo Education, tá, pessoal? Eu sou formado consultor de imigração, só que o único serviço que nós oferecemos na Studo Education é relacionado ao seu intercâmbio. Nós temos parcerias aqui para cuidar de visto, para cuidar de tudo isso aqui no Canadá, e ficamos à sua disposição através do e-mail info@estudo.ca, o nosso site www.estudo.ca. Lá embaixo tem um formulário de contato, você pode entrar em contato conosco por lá também. E a palavra estudo não é E-S-T-U-D-O, não é estudo de estudar, é S-T-U-D-O.ca. Tá bom? Ficamos à sua disposição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, compartilhe para que as pessoas entendam como que isso realmente funciona. Muitíssimo obrigado e até semana que vem. Tchau!